Permacultura é um fenômeno social mundial, né? Onde a gente trabalha a relação com a natureza. A gente trabalha na asepsia assim, da palavra, o cuidado com a própria relação, né? Seja com a terra, seja com as pessoas, com o espaço, não desconsiderando nenhuma forma de vida. Eu sinto que a permacultura é só um, né? É mais um movimento assim, dentre tantos outros que já surgiram, que estão surgindo, né? Que estão acontecendo, e outros que vão surgir, que poderia ser visto como um processo de voltar para casa, né? Só uma maneira, mais uma maneira da gente perceber como é bonito voltar para casa, como é bonito nos reconhecer na casa, né? Em casa. Falar sobre um telhado verde, falar sobre arquitetura de terra, sobre tratamento de esgoto, sobre produção de alimento, na verdade, para os 7 ecos, como a própria permacultura, é um pano de fundo, né? Porque isso é só mais uma, digamos assim, isso é só mais um caminho que aponta a busca pela essência, assim. A essência não é entender a natureza, mas ser a própria natureza. Esse processo do ciclo é um padrão da natureza. Ele está todo momento, a natureza está mostrando esse processo cíclico que acontece, né? E a gente esquece disso na nossa vida. Os bens de consumo, a questão do acúmulo das riquezas, tudo é um ciclo sempre linear, né? O processo de produção, o processo de geração de energia, a gente desconsidera o exemplo, né? Que a gente vê aí sempre vívido assim, na natureza, que é sempre um processo de ciclagem, de reciclagem, de evolução e de constante revolução. Só falta a gente olhar com um olhar assim, digamos, com esse senso de lugar, que esse olhar não é com propriedade, mas com essa sensação ou com esse sentimento de ser pertencente, fazedor e transformador da paisagem, né? E aí quando a gente adquire isso, eu sinto que tudo torna-se mais simples. O 7 ecos é uma plataforma, é um ponto de convergência, né? Onde diversos movimentos, como a própria permacultura, confluem, se convergem, e então as vivências, as práticas, a vida que a gente leva aqui nos eventos, onde há um conglomerado assim, né, de pessoas, há uma abertura muito grande para que todas as pessoas tenham um olhar diferente. É claro que tudo que foi dito, de certa forma, soa um pouco ainda intangível, né? Então qual que é a forma que a gente pode conseguir fazer com que as pessoas comecem a perceber, né, o quanto nós somos parte integrante desse todo, né? Desses mecanismos aí da natureza. Então a gente oferece vivências e práticas que dão a oportunidade de a gente pôr a mão na massa, pôr a mão na terra. E aí, por exemplo, desenvolver plantios, né, como a gente pode ver aí, uma espiral de ervas aqui, linda, com tanta fartura assim, com ervas condimentares e uma horta agroecológica com uma diversidade muito grande de alimentos, né, garantindo aí a soberania alimentar, né, a segurança alimentar, um pouco dessa autonomia para a gente poder produzir o nosso próprio alimento e alimentos de boa qualidade. Desde o micro ao macro, como você ter uma hortinha e poder fazer uma agrofloresta, um processo de sucessão ecológica, né, e percebendo como as coisas vão ampliando, e todo o processo é fractal, né, uma mudinha de árvore é a própria árvore grande, né, e a semente da árvore guarda a informação de toda a sua ancestralidade e de toda a sua posterioridade, né? Então essas atividades vão cada vez mais trazendo essa integração com o espaço, consigo mesmo, percebendo essa evolução e essa revolução que está constantemente acontecendo.
E se você começa a absorver ou observar a natureza desprovida desses conceitos, automaticamente as coisas vão mudando. Você quer morar numa casa mais harmoniosa com o espaço que você está integrado, e aí entra a bioarquitetura, a bioconstrução, com a utilização de técnicas milenares como adobe, como construção de terra, como o reaproveitamento de materiais, que hoje está muito em voga, né? Como a gente pode ver, né, nas instalações aqui do 7ecos, o próprio telhado verde, a própria construção de uma geodésica, né, que é um padrão da natureza, que você consegue fazer com que isso seja adequado proporcionalmente à sua necessidade, e todo o conforto térmico, acústico, energético, né? Então, assim, as próprias atividades que a gente absorve com as comunidades tradicionais, né, com o uso de cerimônias, de ritos de passagem, né, como o Temazcal, a tenda do suor, como a cerimônia de medicina, com o uso de plantas enteógenas, plantas de expansão de consciência. Se temos alguma referência, a referência são os povos originais, são os nossos ancestrais, os nossos, os meus, os seus, de todos nós, os nossos ancestrais que viviam aqui na Terra de uma maneira harmoniosa, né, de uma maneira sábia, respeitando os ciclos, respeitando uns aos outros, respeitando a comunidade e simplesmente vendo que a água é nossa irmã, né, que o sol é o nosso pai, que a terra é nossa mãe. E assim viver harmoniosamente. A própria observação atenta da natureza e essa transferência para a realidade, para a sua realidade. Por isso a gente não se identifica com nenhuma fórmula, com nenhum título, entende? Porque cada caso é um caso, né? Cada lugar é um lugar, e por isso a gente louva e reza e celebra e canta para a diversidade. Para a natureza. Para a natureza. Para o natural. Para o natural. Obrigado.